Alguma vez você já deve ter passado pelo seguinte problema. Você ou trocou de filamento, às vezes para um PLA, PETG, ou colocou um bico mais grosso na tua impressora, a fim de aumentar a capacidade de produção, e aí você teve alguns problemas, por exemplo, camada não gruda direito, filamento com bolha. Você sabe por que acontece isso? Porque não te ensinaram sobre capacidade volumétrica do hot end da tua impressora 3D. É a quantidade de filamento que o teu hot end é capaz de imprimir, de extrusar. Isso muda de filamento para filamento. É isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Um resumo rápido antes da gente entrar para as configurações aqui no nosso fatiador, tá? Como eu estava falando para vocês, a capacidade máxima volumétrica da tua impressora 3D ela vai depender do hot end que você utiliza. Por exemplo, você pega hoje um hot end E3DV6 com material ABS. Ele tem uma capacidade volumétrica de mais ou menos 15 milímetros cúbicos por segundo. Aí você pega um E3DV6 Vulcano, por exemplo, essa capacidade volumétrica ela já aumenta, mais ou menos aí para 25 milímetros cúbicos por segundo. Isso estou pegando como exemplo ABS, tá? O PETG, por exemplo, de 15 ele já cai para 8, para 9 a capacidade volumétrica. O PLA às vezes muda também. Isso vai depender de filamento para filamento. Como padrão, a gente vai pegar o ABS para os nossos testes aqui. Então, muitas das vezes, agora aqui no nosso fatiador, o que acontece? Você tem aqui velocidade de impressão. Por exemplo, minha impressora tem capacidade de imprimir 150 milímetros por segundo, certo? A gente vem aqui em configuração de impressora, extrusora, e aí vou colocar um bico 0,6. Vou colocar aqui, eu quero desempenho. Então eu vou colocar 0,5 de camada. A impressora vai trabalhar aqui com velocidade, perímetros 150 milímetros, perímetros mais internos. Os externos aí vai diminuir para 35, 40. Preenchimento aqui, vamos colocar 120 milímetros. Você acha que com o E3DV6 a sua impressora é capaz de imprimir isso ou não? Então a gente vem aqui, fatia. A princípio está tudo ok com a nossa peça. Ou seja, em um primeiro momento, aqui no fatiador você não consegue detectar os problemas, digamos assim, que você teria. Provavelmente esse cubo ele não vai dar certo se você imprimir com bico 0,6 e camada 0,5 nessa velocidade. Para isso, você tem que procurar, às vezes falar com o fabricante da impressora. Muitos fabricantes fabricam impressora e nem sabem disso, tá? Mas grande parte dos fabricantes vai ter essa informação, ele vai ter ali uma tabela detalhadinho, tá? Da capacidade volumétrica em todos os materiais que foi testado. Mas como eu falei no início do vídeo, a gente vai pegar o E3DV6 normal, capacidade volumétrica de 15 milímetros cúbicos no ABS, mais ou menos, tá? Então para isso a gente tem duas configurações aqui no Prusa que a gente pode colocar a nossa capacidade volumétrica, tá? Então antes da gente modificar, a gente vem aqui em tipo de recurso e velocidade, tá? A gente vai verificar que a velocidade máxima de impressão desse meu cubo ela está em 40 milímetros por segundo, porque eu já coloquei a capacidade volumétrica aqui dentro do meu fatiador, tá? Eu tinha colocado 11, vamos colocar 15, que foi o que eu falei no vídeo para vocês. Então, tem dois campos dentro do fatiador que você coloca essa configuração. Aqui na segunda aba, que é configuração de pressão, velocidade, tem esse campo aqui embaixo, velocidade volumétrica máxima, tá? Esse campo aqui eu coloquei já aqui 15 milímetros por segundo, 15 milímetros cúbicos por segundo, tá? Sempre quando a gente fala em velocidade volumétrica, ela não é milímetros por segundo, ela é milímetros
cúbicos por segundo, que é a capacidade do teu hot end de extrusar material. E também aqui em configuração de filamento, a gente vai em avançado, máxima velocidade volumétrica, vamos colocar 15 milímetros por segundo. Se você tivesse o valor em 0, tá, ele não tem limite. Então, sempre quando tiver em 0, ele vai obedecer a velocidade que você colocar real de impressão, tá? Então, aqui dentro, na terceira aba, configuração de filamento avançado, 15 milímetros cúbicos por segundo, e configuração de impressão, velocidade, tá? Aqui embaixo, velocidade volumétrica máxima 15 milímetros por segundo. Lembrando, revisando as configurações, tá, pessoal? Aqui em cima, 150 milímetros no perímetro. Preenchimento, vou colocar 150 também para ficar mais nítido, né? Para vocês perceberem. E aí a gente vai fatiar a nossa peça. E você vai ver que a velocidade máxima ela atingiu 52,8 milímetros por segundo. Não importa a velocidade que você coloque, ela vai limitar a velocidade máxima da tua impressora para não ultrapassar os 15 milímetros cúbicos por segundo de vazão no teu hot end. Isso, consequentemente, tá? Ele vai reduzir a velocidade de impressão, porque se ele tentar imprimir acima de 52, vai lá, 70 milímetros, aí você tem o problema que é das camadas não grudarem. Você vai ter que aumentar muito a sua temperatura para aumentar a velocidade volumétrica. E quando você aumenta a temperatura, às vezes 2, 3 milímetros cúbicos você consegue atingir. Então tudo isso aqui que eu passo para vocês têm que testar. Às vezes a de vocês vai chegar a 17. Às vezes, se é um E3DV6 clone, vai chegar a 12, 11, tá? Então isso é uma base para vocês fazerem o teste de vocês, tá? Então quando você aumenta muito a temperatura para ter mais vazão, geralmente você está fazendo um preenchimento a uma velocidade mais alta e você vai fazer o perímetro. O filamento nas bordas, no perímetro, vai ficar queimado. E aí você tem alguns problemas da peça ficar rugosa por conta desse filamento queimado, tá? Então, a velocidade volumétrica é muito importante para quando você utiliza bico mais grosso, para você acabar não perdendo as tuas peças, tá? Então, revisando as configurações aqui com vocês, capacidade máxima de impressão 52 milímetros por segundo. Agora a gente vai remover a configuração de velocidade volumétrica, tá? A gente vai colocar aqui em 0 e aqui em 0 também. Detalhe, tá, pessoal? Eu tenho outra configuração aqui que eu também vou deixar em 0, senão ele limita a capacidade da impressora, que é a questão de aceleração da extrusora e tal. É um assunto de outra videoaula, mas o padrão de vocês vai estar 0, então eu vou usar aqui no meu assim também, tá? E aí a gente pode verificar que ela atinge no preenchimento os 150 milímetros por segundo. Vamos dizer então que nossa capacidade volumétrica seja 20, tá? Como exemplo, 20 milímetros cúbicos. Aliás, vamos usar 25, tá, pessoal, que é do Vulcano. Aí a gente já tem uma ideia. 25. E você vai ver que ela consegue atingir até 88 milímetros por segundo, tá? Então, a capacidade volumétrica, ela basicamente vai te limitar a velocidade para você não ter uma impressão ruim. Então, muitas vezes o pessoal coloca bico grosso e aí coloca lá um bico, num Vulcano, por exemplo, um bico 0,8, camada de 0,6, velocidade de 150 milímetros, e aí reclama que a impressão está ruim. Porque a velocidade volumétrica, a pessoa não entendeu ainda como funciona. Justamente para você saber o limite, ou seja, está extrapolando o limite do hot end da tua máquina, então não vai funcionar. Então, pessoal, na videoaula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Então já vou pedir aqui para você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever em nosso canal, para atingir mais pessoas também com esse conteúdo.
E o próximo vídeo a gente vai fazer sobre troca de bico, tá? Então tem gente que às vezes tem dificuldade, como que eu configuro um bico mais grosso, mais fino na minha impressora, que altura de camada eu utilizo, então a gente vai abordar esse assunto. Outra coisa também, o pessoal está me pedindo muito para mim montar um curso de impressão 3D, porque às vezes o pessoal vê a gente imprimindo tudo certinho, o pessoal tem dificuldade. Então pessoal, a gente está montando aí alguma coisa, então quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu vou deixar meu contato aqui abaixo do vídeo também, o pessoal vai me chamando. A gente a princípio vai fazer um curso, tá pessoal, com tudo que você precisa aprender sobre fatiador, e a gente vai entrar também um pouco na questão de materiais, explicação sobre parte mecânica da impressora, sobre filamento, porque o pessoal veio algumas pessoas nos últimos dias pedir para mim configurar, eu te pago para você configurar um perfil para minha impressora. Não adianta, porque aí daqui uma semana, 2 semanas, a pessoa vai ter dificuldade de novo. Então se for para a gente fazer algo, eu vou fazer um curso, tá? E aí o pessoal faz tudo que tem dentro do fatiador, cada ferramenta a gente vai utilizar para ensinar algumas dicas, alguns macetes que tem dentro do fatiador, e a gente também vai ter todo um suporte aí por acesso remoto, por telefone, para quem precisar, para tirar todas as dúvidas, para realmente a pessoa aprender de verdade. Então aqui no YouTube eu estou colocando conteúdo, só que muitas vezes o conteúdo gratuito a gente não consegue entregar tudo. Então eu estou entregando aqui o que eu consigo, só que um conteúdo hoje para a pessoa aprender do zero ao avançado são mais aí de 15, 20 horas de aula para conseguir, para a pessoa tipo ir na frente do fatiador e saber tudo o que ela está fazendo, né? Então a gente está montando algo nesse sentido. Quem me conhece sabe que eu venho aí de montagem de impressora 3D, então eu tenho bastante conhecimento nessa parte, então dá para agregar muito aí dentro do nosso curso. A gente está vendo ainda como que a gente vai fazer essa questão aí, tá pessoal? Então por enquanto aqui eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Até a próxima.